Vamos começar a série de resenhas de livros de 2018? Pra quem não lembra, fiz aí uma meta de ler 30 livros até meu próximo aniversário, em novembro de 2018. E no meu último aniversário, eu já comecei lendo um livro, e é o Primeiro Último Beijo, de L. Harris. Tá dizendo aqui, ó, como se agarrar a um amor que está lentamente lhe escapando por entre os dedos. E aí, gente, olha a capa, que bonita. Essa autora, ela já escreveu diversos outros sucessos. São best-sellers que são muito bem vendidos. Esse livro é publicado pela Verus Editora. Eu peguei numa promoção, acho que eu paguei R$22 nele. E apostei porque me chamou a atenção essa história justamente de como se agarrar um amor que está lentamente lhe escapando por entre os dedos. Esse negócio de primeiro, de último beijo, é uma coisa que eu já tinha pensado assim pela minha cabeça. E diz aqui atrás o seguinte: o primeiro último beijo conta a história de amor de Ryan e Molly, de como eles se encontraram e se perderam diversas vezes ao longo do caminho. Na primeira vez em que eles se beijaram, Molly soube que ficariam juntos para sempre. 6 anos e muitos beijos depois, ela está casada com um homem que ama. Mas hoje Molly percebe quantos beijos desperdiçou porque o futuro lhes reserva algo que nenhum dos dois poderia prever. Esta história comovente, bem-humorada e profundamente tocante mostra que o amor pode ser enlouquecedor e frustrante, mas também sublime. Na mesma tradição de PS, eu te amo e um dia, o primeiro e último beijo vai fazer você suspirar e derramar lágrimas com a mesma intensidade. Bom, eu li isso, eu não levei fé, porque para eu chorar, gente, lendo um livro, precisa muita coisa. Então, não acreditei que esse seria um livro para se chorar. E eu comecei lendo, e o livro me chamou bastante atenção, porque ele tem capítulos rápidos, capítulos curtos, que te prendem. E tem sempre citações que vão falando sobre beijos aqui nele. E o seguinte, ele é um livro que ele lida com passado, presente e futuro. Então você hoje está lendo um trecho presente, o capítulo seguinte é do passado, capítulo seguinte do futuro, depois ele volta para o presente, depois ele vai para o passado, depois ele volta para o futuro, então ele fica nesse jogo de passado, presente e futuro, que no início, gente, me embananou, eu não estava mais prestando atenção nas datas, todo iniciozinho, gente, tem data, aqui ó, aqui por exemplo ele começa no presente, então tem datas aqui no início, deixa eu mostrar para vocês aqui ó. Ele começa com datas aqui no início, ó, esse aqui vai pro passado, tá vendo? E aí ele vai contando a história. Só que imagina, uma pessoa cansada que nem eu, que já vive um ritmo enlouquecedor. Quando eu comecei a perceber que o livro, ele contava um trecho do passado, depois ele ia lá pro futuro, depois traz pro presente, volta pro passado e fica nesse doideira, eu comecei a não gostar do livro. Falei, ah não, já não tô mais prestando atenção nas datas, é livro que eu tenho que ficar anotando pra saber que data foi, que dia que foi, quando foi. Não gostei. Mas eu achei bastante assim, interessante que os capítulos curtos, eles dão uma premissa. Então eles têm um textinho que antecede eles, que meio que prepara para o que ela vai contar no início. Por exemplo, olha aqui, ó, já no início do livro, ela fala aqui, ó, o beijo que encerra todos os outros. Então ela vai contando um resuminho da experiência de vida dela antes de contar um fato, do passado, do presente e do futuro. Lá para metade, para o final do livro, eu comecei a entender que isso aqui, esse pedacinho aqui, eram trechos do blog dela. Que a personagem tinha um blog, escrevia para um blog e isso fazia parte do blog dela. Esses textinhos. E aí começou a fazer um sentido. Mas, gente, o livro começou a fazer sentido para mim apenas da metade para o final. Eu não quero, assim, fazer spoilers, mas não foi o que eu esperava, não é uma história de amor com um final entre... É feliz, mas não é um feliz que a gente espera. E de fato, eu desidratei lendo esse livro. No início eu comecei, como eu falei, gente, no início eu comecei lendo o livro, eu fiquei com raiva, porque passado, presente, futuro, me embananou. Quando eu peguei o ritmo, você não pega o ritmo no início, quando você pega o ritmo do livro, você começa a entender, aí tudo começa a fazer sentido. Aí, em vez de você ter raiva do livro, você quer terminar para saber logo o raio da história. E aí eu chorava, gente. Gente, acho que eu nunca chorei lendo livro. Eu chorei muito lendo esse livro. Eu sou uma pessoa que eu não choro com histórias assim, né, de romance, de amor e tal. Não. Eu choro com bichinho, história triste de bichinho, Marley e eu, essas coisas eu choro muito.
mas com história de romance, não. E nesse eu chorei. Muito, muito. Gente, se eu que sou coração de gelo chorei, você que já costuma chorar vai desidratar. Pega a caixinha de lenço. Mas também é lá da metade pro final. Eu não vou dar spoiler, gente, não vou dar spoiler, presta atenção. A personagem adora fazer listas, a personagem é apaixonada pela Austrália. Ela tem uma vida assim social muito intensa, ao contrário de Ryan, que é uma pessoa totalmente caseira, família e pé no chão, e é uma cidade pequena que nasceu e cresceu. E eles vão ter que lidar com essas diferenças de concessões, de não concessões e doação ao outro. Então essa é uma das maiores lições que esse livro dá, entrega, e que eu recomendo profundamente vocês lerem. Se você não gosta de livro para chorar, nem compra. Não compra. Eu não gostava, nunca pensei em comprar livro para... vou ler livro para chorar. Não. Achei que não fosse um livro para chorar e desidratei, gente. Fiquei com raiva do livro no início e terminei um pouco com raiva também de mim, porque fui atrás de ler e saber e chorar cada vez mais. Agora, um porém desse livro, tá, gente? Você lê, quando você pega o ritmo, você se apaixona, e aí de repente o livro parece que faz assim, ó. Desmorona a história. E aí, você vai reparar que também que parece que o livro dá uma corrida assim pra acelerar, pra terminar. Eu senti esse vazio. E aí lá no final do livro, nos agradecimentos, a autora explica que ela passou por uma mudança de casa, gravidez e o prazo mais enxuto para entregar o livro. E eu acho que isso interfere um pouco na riqueza do texto final, porque você lê, você se apaixona, você chora e chega uma hora assim que você acha que vai ficar mais emocionante e simplesmente não fica. Parece assim que o livro começa assim, e aí quando ele tá lá na crista da onda, ele faz assim, ó, vum, cai. Cai e mantém um padrão, e você fica... Foi a sensação que eu tive, mas apesar de tudo, é uma boa leitura. É um livro que vale a pena ler? Vale, vale sim. Talvez no início você tenha raiva que nem eu, mas você vai ver que no final, da metade pro final, você pega o ritmo, você aprende as lições também que esse livro dá, de viver cada vez mais o presente, de valorizar as pequenas coisas, de não fazer birra por qualquer coisa, de ser um pouco mais maduro, de não pensar só em si, pensar no coletivo. Então ele te ajuda muito a esse resgate de valorizar a família, de valorizar hoje, valorizar quem se tem, não brigar por picuinha, não ficar reclamando por qualquer coisa. E é uma história de amor assim que começa jovem, porque é um romance, é o primeiro grande romance da personagem. Então começa com ela namorando com ele adolescente, tem os términos, tem as voltas, tem rompimentos e voltas, e até o final, que vocês têm que ler para saber, porque eu não vou dar spoiler. Talvez outros, é isso que eu falo, resenha de livro não tem que dar spoiler, resenha de livro tem que instigar você a querer ler. E é isso que eu tô falando, o primeiro e último beijo vai querer você sempre pensar que qualquer beijo que você dê pode ser sempre o último. Então, trate-o como se fosse sempre o primeiro. Esse então foi o primeiro livro de 30 que eu quero e pretendo ler até novembro. Espero que vocês tenham gostado da resenha e espero que vocês também curtam o livro. Um beijo, até a próxima. Tchau!